Olá, seja bem-vindo ao podcast Indústria 4.0 da Aquário Software. Meu nome é Carlos Paiola, eu sou diretor e sócio da Aquário Software, também sou professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini e diretor da seção São Paulo da ISA, que é a Sociedade Internacional de Automação. Eu vou ter o prazer de conduzir os próximos episódios do podcast aqui com vocês. E hoje eu trouxe para esse nosso episódio um convidado muito especial, que é o Diógenes do Espírito Santo. O Diógenes é meu amigo e ele é o Cloud Solution Engineer para Latinoamérica da Teradata. Ele vai com certeza trazer para a gente uma série de informações, dicas, boas práticas, né? Vai trazer tudo isso baseado nas experiências e conhecimento dele, relacionado a IoT, a Analytics e tudo que você pode fazer para coletar e extrair e principalmente trabalhar esses dados da indústria. Como utilizar, de que forma se conectar, quais são os desafios das iniciativas de dados, como que isso deveria ser tratado em termos de estrutura, né, de organização. Então não perca, né? Vem com a gente, que esse episódio vai estar demais. Ok, Diógenes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast de Indústria 4.0. É um prazer estar contigo aqui, meu amigo. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre IoT, Analytics, né, Indústria 4.0, Cloud Computing, IA, né, eu acho que vários assuntos vão surgir dentro dessa nossa conversa, como é inevitável, né, quando a gente acaba conversando aqui, e eu gostaria que, antes de mais nada, você se apresentasse um pouco, né, por favor. Obrigado, Paiola, feliz de estar com você mais uma vez, brincando com esses temas, discutindo esses temas. O meu nome é Diógenes, eu faço parte de uma equipe de cloud para a América Latina, na empresa Teradata, e a nosso métier é falar de tudo isso de inteligência artificial e dados, que é, digamos, um dos pilares aí da indústria 4.0, né? Acho que um pouquinho mais de 20 anos de experiência tem me ajudado na discussão desses tópicos e guiar, digamos, os melhores caminhos para você trabalhar da melhor forma, como entregar valor, que eu acho que é isso que as empresas estão procurando quando a gente fala desses temas, né? Ah, maravilha, cara. Bom, para iniciar aqui a nossa conversa, né, uma coisa que eu acho que é sempre um fantasma, né, na cabeça de todo mundo dessa nossa área de tecnologia, pelo menos dentro da indústria, né, é aquela questão da integração TI-TO, né, ou TI-TA. Aquele choque de cultura, choque de dados, né, choque de acrônimos, né, enfim, é sempre uma dificuldade, e é nesse contexto que eu queria te perguntar, né, quais são, assim, na sua visão, os principais desafios na hora de integrar dados desses dois universos, né? Eu acho que o maior desafio, e sempre foi, mesmo em outras indústrias, né, a grande questão é você gerir o dado de uma forma que você possa integrá-la para entregar valor. Como o dado, nasce de vários lugares, ele não vem no mesmo formato, ele não vem da mesma maneira, né? Então, a grande questão é a forma como você estrutura esses dados para consumo analítico pelos distintos grupos, pelas distintas áreas que podem tomar proveito desse tipo de capacidade, né? É claro que no mundo da indústria, né, você tem o tradicional IT, vamos dizer assim, né, o TI que cuida de toda a parte, digamos, dos sistemas mais tradicionais, os ERPs, onde a gente fala mais daquilo que é dados estruturados, né? E a gente incorpora todo um universo novo do OT, quando você tem, por exemplo, dados de IoT, com características diferentes, né? Ele vem numa velocidade diferente, ele vem em formatos variados, né? Mas aí, mais do que desafio, quando a gente consegue fazê-lo, e é possível, é trazer o benefício de integrar essa informação, independente se ela vem do lado de TI, independente se ela vem do lado de IoT, né? E eu acho que as empresas que estão tendo sucesso são aquelas que encontram a fórmula para fazer isso com consistência, tá? E é exatamente aí que eu gostaria de pedir a sua opinião, né?
nesse ponto, nessa fórmula mágica, né, que cada empresa encontra, qual que seria, sei lá, a governança canônica, assim, a governança ideal para a gente poder implantar dentro de uma indústria e fazer com que fique muito claro, né, quem define um projeto, né, uma iniciativa aí de dados, quem que implanta isso, quem que vai utilizar esses dados depois, quem que vai dar manutenção também, né, nisso depois, porque isso, pelo menos na minha opinião, é o critério-chave para você ter sucesso, né, ou eventualmente insucesso nas suas iniciativas tecnológicas, né? Eu concordo com você, é um desafio. Mas eu gosto da palavra governança, né? Que é quais são as políticas e regras que eu crio para poder administrar essas iniciativas. Eu acho que o primeiro pilar importante é alinhar essas iniciativas aos objetivos estratégicos das organizações. Eu já ouvi essa frase muitas vezes em vários fóruns, né? E quando a gente fala isso parece algo genérico, mas ele é real porque o processo de inovação, ele está baseado em tomar proveito de dados, porque dados estão hoje em todos os lugares. Então essa é uma grande questão super relevante para as organizações. E se eu não me alinho, digamos, a esses objetivos estratégicos, vai ser provavelmente muito difícil eu ter o alinhamento de todos os interlocutores, os participantes, para tomar proveito disso, né? Todas as áreas de uma organização vão se aproveitar de dados de analítica, né? Seja a turma do chão de fábrica, seja, digamos, as equipes financeiras, a turma de marketing, né? Você vê que você começa a tocar em várias áreas de negócio, mas que todos eles podem tomar proveito desse dado. E muitas vezes são os mesmos dados, cada um, obviamente, olhando por uma perspectiva diferente, de uma forma diferente, mas olhando de uma mesma forma. Então, se eu me alinho a esses objetivos estratégicos, não só eu alinho, digamos, esses conceitos com todo mundo, mas eu consigo, quem sabe, melhor encontrar o financiamento, né? Os americanos falam em inglês, não, o founding, que vai me ajudar a desenvolver essas iniciativas, percebe? E eu acho vital essa questão de governança, porque eu posso fazer isso de uma forma mais organizada, reduzindo o custo dessas implementações. Se cada uma dessas áreas buscar fazer do seu jeito, provavelmente eu vou ter silos de informação e eu vou ter essas iniciativas muito desalinhadas com aquilo que eu estou buscando, né? Eu faço sempre uma brincadeira que é raro, mas acontece sempre. Então, muitas vezes, a dinâmica das empresas faz com que essas coisas aconteçam desse jeito, né? Eu começo pequeno, uma área começa fazendo uma coisinha ali, e tudo bem, isso não é uma crítica, mas isso vai quebrar, isso vai se romper logo na sequência quando precisar, por exemplo, escalar essa solução para todo mundo, né? Então, sim, o legal, eu acho, da indústria de software, o mundo da nuvem, ele colocou para a gente a disponibilidade de infraestrutura, de processamento, né, software, de uma forma muito fácil, como nunca antes visto. Só que, ao mesmo tempo, né, isso obviamente tem um custo, e eu tenho que saber usar isso bem. Então, se eu faço isso de uma forma mais ordenada, eu tenho esses objetivos me capacitando a encontrá-los de uma maneira mais rápida, por um menor custo, né? E, obviamente, beneficiando todo mundo, tá? Existe um desafio aí, mas eu acho factível. E a gente vai perceber isso nas empresas, porque você vai notar que tem alguns perfis que vão se sobressair nesse momento. Aí entra, por exemplo, o tal dos CDOs, os caras que, por exemplo, estão olhando para o lado da transformação digital, né? Agora já tem um outro que a galera chama do CAO, é o cara que está olhando para analítica, né? O CDO também pode ser não só, eu falei digital, mas também pela perspectiva de Chief Data Officer, né? E por que essas posições estão tomando relevância? Porque eu tenho que colocar alguém, digamos, ordenando tudo isso. Então, você vai notar que faz sentido você ter esse tipo de perfil, tá? Não sei se eu consegui responder tudo que você perguntou, não, né? Mas quem sabe isso vai enriquecer o nosso bate-papo de hoje. Uma coisa que eu achei interessante que você disse, né? Não sei se foi exatamente isso que você disse, mas em algum momento você falou, poxa, às vezes estou falando de dados diferentes, né? Assim, para usuários diferentes, dados diferentes, e às vezes está falando do mesmo dado para diferentes usuários, trazendo informações consequentemente diferentes, dependendo do jeito que você tortura esse dado, né? Do jeito que você olha para ele ali, né? E eu vejo muito isso no dia a dia, né? Você às vezes
tem uma grande dificuldade de criar, né, essa integração entre as tecnologias, de você criar um fio condutor para essas iniciativas, né, onde essas comunicações, essas conectividades se resolvam de um jeito, não diria fácil, mas o mais indolor possível, né? Mas para você trabalhar, às vezes, um dado que já está sendo trabalhado extensivamente por uma equipe, por um tipo de perfil de usuário, né? E só disponibilizando ele para outro, para que outro tipo de análise possa ser feito, né? Eu acho que esse é um dos pontos de complexidade, né? Quando a gente fala de iniciativas que envolvam IoT, Analytics, né? E essas figuras todas que você citou aí, né? O CDO, o cientista de dados, né? O engenheiro de dados, esses caras têm sido cada vez mais envolvidos nas iniciativas de transformação digital, né? Das indústrias, tem sido cada vez mais frequente até, né? Contratar, ampliar essa força de trabalho, né? Relacionada a esses cargos. E eu vejo que isso faz com que as indústrias despertem para uma nova possibilidade de extração de valor de antigos dados, né? Muitas vezes ela, como a gente está falando aqui, ela já tem esses dados, né? Só que ela não extrai o devido valor deles, né? Usa para uma coisa muito simples, né? Eu acho que um exemplo muito comum, né, é aquela indústria que já tem, às vezes, um historiador de dados, né, um sistema como, por exemplo, o Pi, né, o Storia, enfim, qualquer outra tecnologia dessa que o pessoal chama de PINs, né, de sistema de informação da indústria, e usa esses dados para fazer um gráfico de tendência e acabou, né, para calcular uma máxima num período, uma média num certo período. E a gente tem até um caso recente, né, até de uma parceria entre a Teradata e a Aquarius, onde a gente trabalhou numa empresa, né, da área de óleo e gás, da área de energia, criando essa infra, essa conectividade com esse tipo de sistema, né, no caso lá um sistema API, né, para levar esses dados para uma camada de analytics, né? Fala um pouco sobre isso aí. Não, eu gosto muito desse tema, né? Porque você me lembrou aqui que nessa perspectiva de governança, uma tarefa importante é como eu defino essa arquitetura de dados. Quando eu falo arquitetura, obviamente é entender as camadas de como o dado vai se dar, ou ele vai caminhar dentro de um conjunto de tecnologias para ele poder entregar valor. O dado não nasce para ser analisado, né? Ele vai nascer nos sistemas transacionais, nos historiadores, né? De uma forma que ele não está, digamos, tão preparado. Então, aí entra uma tarefa que eu tenho que definir como isso vai se dar e, obviamente, a partir daí definir essas tecnologias, né? No mundo de TI, já tem algumas definições, digamos, bem definidas, bem solidificadas no mercado, né? A gente vai lembrar de termos como os tais dos data warehouses, né? Que eram esses ambientes onde eu trazia os dados para consolidar e integrar de uma forma que ele pudesse ser compartilhada para toda a organização e eu ter uma visão única do meu negócio, né? Mas que, digamos, no passado ele estava um pouco limitado a dados mais estruturados. Aí a gente vai notar que historicamente, inclusive, isso se expande para o conceito de data lakes, né? Todo mundo deve ter ouvido um pouquinho essa palavra em algum momento de vida, né? Que é essa possibilidade de eu colocar qualquer tipo de dado lá, não só esses dados estruturados. E eu começar realmente também a expandir. Você falava que às vezes começa com relatório, né? Alguma coisa muito básica de tendência, mas esse dado pode trazer muito mais inteligência para mim. Se obviamente eu souber usar esses novos recursos, como por exemplo, né, inteligência artificial, onde aí eu tenho machine learning, deep learning, ou mesmo generative AI, que é um tema, uma capacidade relevante para o nosso mercado de hoje, né? Então hoje, pra você ter uma ideia... Desculpa interromper aqui, tá? Mas assim, eu sou mais desse mundo de OT, né? E lá nesse mundo de OT, essa mistureba de data warehouse para um lado, data lake para outro. Mais recentemente escutei até o termo lake house, né? Que faz parte das tecnologias que vocês trabalham. Cara, pontua melhor isso daí para mim, porque eu vejo assim, alguns clientes dessa área industrial, eu acho até pela questão do custo de se fazer isso, né? Nos últimos anos tem jogado tudo para um data lake, né? Joga tudo, pega dado não estruturado de todos os tipos, imagem, dado de processo, planilhas, joga tudo para o data lake, depois a gente vai ver se vai usar, se não vai, e acaba até confundindo um pouco as bolas, né? O que está num banco relacional, o que está num banco NoSQL, né? Ou o que está jogado dentro de um data lake, e como que ele faz, enfim. Então eu queria te pedir assim,
se conseguir, né, por favor, ser o mais didático possível aí, né, na diferença entre um Data Warehouse, um Data Lake e até desse Lake House que apareceu aí por último, né? Não, super legal sua pergunta. Então, a primeira necessidade que nasceu para analisar dados foi usando esse padrão de arquitetura que a gente chama de Data Warehouse, né? E ele geralmente era feito em base de dados relacionais, digamos, né? Com duas características, né? Eu comentava dos dados estruturados e, digamos, eu estava centrado muito naquilo que a gente chama de linguagem SQL. É uma linguagem fácil para você poder analisar dados em estruturas de tabelas relacionais, mas é uma linguagem fácil, e a maioria das ferramentas de visualização que a turma conhece, basicamente o que eles fazem é que eles geram comandos SQL para plataformas responderem, né? Mas com o boom se você lembra do Big Data, né, quando começou a surgir essa capacidade de eu poder trabalhar dados não estruturados, eu receber esses dados em tempo real, que era uma coisa que, digamos, antes do Big Data não tinha essa demanda tão evidente, né? E aí a capacitação de fazer isso utilizando outros recursos algoritmos como inteligência artificial levou isso para aquilo que a turma começou a chamar de Data Lake, né? Onde eu conseguia comportar qualquer tipo de arquivo em tempo real, fazendo analítica ou fazendo qualquer tipo de analítica, né? O que antes era, digamos, eu olhava só para um tipo de análise descritiva, agora eu posso com Machine Learning olhar para analítica preditiva, né? E isso exige uma massa de dados maior, então capacidade de armazenar uma grande informação era uma demanda forte. Mas os data lakes, eles acabaram entrando num lugar, eu acho, que também foi um desafio, e você vai ouvir um termo no mercado que a turma chama de data swamps, né? Porque como ficou essa história de, poxa, isso é tão fácil eu colocar o dado lá, joga lá. Você falou muito bem, depois eu vejo, né? Mas de repente você está lá afogado nesse pântano, aí você já não sabe mais o que tem, como pegar, o que tem lá. É isso, o que eu acho que a turma esqueceu foi um pouco a tarefa importante de fazer gestão de dados. Eu preciso gerir esse dado, né? De alguma maneira. Mas graças a Deus, né? A história também foi levando isso também foi amadurecendo. As implementações do Data Lake também olharam e falaram, puxa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que facilitar isso. E essa evolução também trouxe o benefício da nuvem. Porque a nuvem acabou nos possibilitando certas questões, ou facilitando certos caminhos, quando, por exemplo, a facilidade de eu ter armazenamento barato. Então, é verdade sim que eu posso armazenar qualquer tipo de informação em grande quantidade com baixo custo, né? Mas eu tenho que também organizar isso e colocar o dado de uma dinâmica em que ele possa servir para diferentes usos analíticos, né? E aí nasce o tal do Lake House, né? Eu uso dessas capacidades nativas em nuvem. Eu falava do armazenamento, uma outra muito legal que eu gosto também é a separação de processamento para armazenamento. Isso é uma questão muito técnica, me perdoa, pai, eu só estou entrando muito no tecnês, mas... Não, por favor, cara, fica à vontade. Isso é muito relevante porque, independente de onde esse dado está armazenado, hoje eu tenho na nuvem a capacidade de escolher a camada de processamento para analisar esse dado. Então, por exemplo, eu posso, como eu tenho essa separação de processamento e armazenamento, eu posso escolher. Se eu quero analítica descritiva, eu posso usar um motor de processamento SQL, olha que legal. É uma estrutura relacional tradicional. Mas quando eu quero, por exemplo, fazer uma inteligência artificial mais avançada, eu posso, por exemplo, escolher um motor de processamento em GPU, que tem, digamos, uma forma de processamento matemática muito mais eficiente para esse tipo de caso de uso. Então, independente do dado, o mesmo dado que eu faço a analítica descritiva, eu também faço a preditiva, e eu vou tendo a opção de escolher, porque a nuvem permitiu, digamos, essa separação e digamos, essa facilidade que eu tenho de armazenar esses dados em escala e em grande quantidade, né? E aí você vai ver surgir, digamos, esse novo termo, que acabou juntando o quê? Aquilo que o Data Warehouse tinha em termos de governança, que a turma fazia muito bem, né? Ainda que só sobre dados estruturados, mas fazia muito bem, que era garantir que essa informação que está disponível para todo mundo seja confiável. Né? Ele tem um nível de qualidade que garante que a saída ela é consistente, né? Mas trazendo essa flexibilidade que o Data Lake sempre teve, entendeu? Então aí que eu acho legal, historicamente, que vai para esse processo evolutivo e se transforma nessa visão daquilo que hoje a gente chama de Lake House, né? Onde eu armazeno nada nessas camadas de armazenamento da nuvem mais
mais fáceis, mais simples, mais confiáveis, baratas, né? E eu vou escolhendo o meu motor de processamento à medida da minha necessidade ou do meu caso de uso que eu quero aplicar para aquela informação, né? Legal você ter falado sobre isso. Te confundi ou te ajudei? Não, você me ajudou demais, cara. Adorei a sua definição. E não se preocupe com a profundidade, porque assim, eu acho que a gente tem ouvinte de todos os tipos, né? Pessoas mais técnicas, pessoas mais orientadas a negócio, enfim, eu acho que... E a gente está falando sobre coisas que, de certa forma, passa pelos dois universos aí, né? Mas resgatando uma fala sua agora há pouco, né, sobre a questão de inteligência artificial, né, emprego de machine learning, ou até mais especificamente, né, de IA generativa, né, que é um subconjunto aí do machine learning, mas de certa forma o que eu queria entender é essa questão que você falou de escalabilidade, de confiabilidade dos dados, né, eu vejo que são, assim, extremamente importantes para aplicações de IA, né? Aplicações que vão de algum jeito pegar esses dados, enfiar dentro de um raio de um algoritmo aí de inteligência artificial e tentar extrair um modelamento, extrair um resultado, né? E fazer com que esse resultado seja confiável. E mais do que isso, né? Que seja confiável de repente para um processo agora, e que eu consiga depois escalar isso para novas aplicações, né? Dentro da minha indústria e não fique só contido especificamente naquele contexto lá que eu criei para um teste inicial, né, algo do tipo. Eu tive recentemente num evento onde eu vi algumas empresas de grande porte, como a Embraer mesmo, falando que foi, sem dúvida alguma, um desafio para eles há anos atrás, escolher a melhor solução de IA, escolher um bom provedor, né, de tecnologia de IA, para resolver alguns problemas que eles tinham, até para criar uma aplicação lá de predição de falhas, né, apontar falhas, problemas nos grandes equipamentos deles com uma certa antecedência, e que demorou muito tempo para fazer essa escolha, né? E uma vez escolhido, implantado, né, exatamente o que eles precisavam, do jeito que eles queriam, para obter os resultados confiáveis, né, não ficar dando falso alarme ou fazendo algum tipo de entrega de resultado que não fizesse sentido, demorou 3 anos, né, para eles terem confiabilidade desse processo. E eles falam que agora eles se veem num problema ainda maior, né, que é o problema de dar escalabilidade, de dar velocidade para essa propagação, né? E aí eu te pergunto, né, qual que é a sua versão desse fato, qual que é a sua visão, né, sobre isso? Como que as empresas podem, não sei, né, tentar aumentar essa escalabilidade, essa confiança aí nos dados de processo, né, para poder garantir aplicações de TI, de IA, né? Não, é um excelente ponto, Paiola, porque realmente é um desafio. A forma como você vai construir essa estrutura vai determinar a capacidade que você tem de inovar. Inovação eu estar preparado para criar novas ideias. Se eu construir alguma coisa que eu já conheço, aquilo que eu pensar de novo amanhã, pode ser que eu não use a mesma estrutura. E eu vou perder dinheiro com isso. Então, eu sempre trago para a mesa uma palavra importante para mim que é chave, que é a reusabilidade. Como é que, né, junto com a escalabilidade, que é a capacidade de eu escalar na proporção, tanto na quantidade de modelos que eu vou desenvolver, no incremento de usuários que vão usar desse dado, no aumento da quantidade de dados que eu vou usar, eu acho que tem uma questão de eu vou construir coisas que eu possa reusar lá na frente, né? E aí a questão da arquitetura é chave para eu poder construir. O que eu sempre lembro à turma é que, assim, basicamente, né, digamos, o desafio da inteligência artificial, eu vejo como 3 pilares, né? Ou 3 passos, né? O primeiro que é preparar dados, então tem um trabalho pesado nisso, né? Como eu comentava, o dado não vem preparado para ser analisado, então garantir que eu tenha um formato, um padrão, ou um termo que a gente usa, um framework, para essa preparação de dados é chave, né? A segunda é o que você falou, a escalabilidade. Eu posso fazer isso, hoje em dia eu baixo, né, um Python no meu PC e eu consigo já desenvolver alguma coisa, mas está limitado ao meu PC, né? Então, quer dizer, como é que eu faço para isso crescer? Para eu poder trabalhar isso com uma massa maior de dados e disponibilizar democraticamente para os meus usuários, né? Então, para mim, esse é um pilar super importante, escalabilidade. E, obviamente, o que você vai escolher de tecnologia pode ser chave. Porque a nuvem tem um benefício grande de dizer, olha, poxa, aqui você aloca a infraestrutura de processamento e software de uma maneira muito fácil.
mas isso tem um custo associado, né? Então eu preciso também fazer de uma forma eficiente, né? Para que eu possa também fazer isso de uma forma com um custo efetivo. E a escolha da tecnologia pode fazer bastante diferença nisso. Né, a Teradata tem comprovado isso com a sua tecnologia quando eleva essa capacidade num nível de performance e escalabilidade diferente de outras tecnologias, onde a única opção que os outros têm é aumentar a infraestrutura. Mas, de novo, aumentar a infraestrutura significa mais custo, né? Por isso que a inteligência ou a maturidade do motor de processamento que executam essas lógicas de inteligência artificial fazem toda a diferença. Para fechar os que eu falei que eram 3, né? Então eu falei o primeiro que é a parte de preparação, o segundo que é a escalabilidade. Obviamente tem um ponto-chave que a turma tem que entender também, obviamente, né? Que é colocar em produção. É como eu coloco esses modelos, né, de uma forma produtiva. E quando eu falo produtiva, tá rodando, tá carregando os dados atualizados, corretos, sendo esse pipeline, esse caminho, esse fluxo de dados, ele está sendo monitorado para garantir essa qualidade daquilo que eu estou entregando, né? E que também não é um desafio trivial. Então, uma coisa é eu pegar a inteligência de um data science que conhece o negócio, né, conhece as técnicas analíticas e conhece linguagem de programação, por exemplo, como Python, e consegue desenvolver o modelo do seu PC. Mas não é só isso. Eu preciso trazer isso para uma questão mais profissional, né? De colocar isso efetivamente rodando, né? E às vezes é um desafio. Tem estudos que dizem que, né, sei lá, de 75% dos modelos que são desenvolvidos não entram em produção, né? Ou porque quando eu desenvolvi, você falava de 3 anos, né? Depois de 3 anos, aquilo que eu queria já não me serve mais. Né? A minha demanda é outra, meu plano de negócio é outro, o meu objetivo estratégico já mudou. Então, né, 3 anos é muito para aquilo que a gente chama de inovação. Então, eu criar essa estrutura dessa forma em que eu possa preparar os dados de forma eficiente, né, garantir essa escalabilidade e colocar isso em produção de forma rápida e eficiente, pode fazer toda a diferença, né? E o acompanhamento desse ciclo, né, garantindo a qualidade daquilo tudo que entra para ter qualidade na saída, isso é uma frase de mais de 30 anos, né? Se eu coloco lixo na entrada, eu vou ter lixo na saída. Você já ouviu essa? Sim, né? É isso mesmo. Mas isso é verdade, né? No mundo de AI, isso está tomando uma proporção importante a um ponto que, né, estão dando nome para isso, né? Nós, a Teradata, é o que nós denominamos o Trusted AI, né? Então, mais do que executar um algoritmo de AI, é garantir que eu tenha a coordenação e digamos, a gestão desse fluxo, garantindo a confiabilidade do dado que eu coloco de entrada e o resultado que eu tenho de valor de negócio de saída, né? Então, acho que o ponto-chave aí que você colocou na mesa, super importante. Putz, legal, cara. Não, realmente é um universo sem fim aqui de temas, né? Eu vejo essa questão do cloud realmente diretamente associada ao custo, né? Mas eu vejo ainda uma certa resistência, né, do mundo industrial em aplicar soluções baseadas em cloud para alguns tipos de tecnologia, né? Eu vejo que hoje, assim, arroz com feijão, né? O camarada usar esse tipo de forma de contratação, né? Porque aí que tá, também falam que cloud é tecnologia. Para mim, cloud é uma forma de se contratar tecnologia, né? E sequer exatamente é nova, né? Eu vejo assim, quem aqui, sei lá, já teve um provedor de e-mails dentro da sua casa, né? Eu sempre gosto de usar essa comparação. Eu nunca tive, pelo menos, né? Não sei, acho que você também não, né? O que? Um provedor de e-mails? Você já teve dentro do seu computador um provedor de e-mails? Não cheguei a tanto. Pois é. Não cheguei a tanto. É sempre o risco que você corre falando com um cara de TI, né? Mas assim, eu nunca tive. Mesmo assim, desde a década de 90, eu tenho lá meu usuário lá no Yahoo, no Hotmail, né? Eu tive até no Ball, né, para entregar a idade aqui, né, no Mandic, coisa do tipo. Isso entrega idade. Né? Pois é. E veja, né, eu já era usuário, né, de cloud computing desde a década de 90, né, sei lá, 30 anos atrás, né, e mesmo assim, veja, né, a indústria resistiu por muito tempo, né, para começar a usar essas aplicações baseadas em cloud dentro das aplicações de OT, né, ou de tecnologia da automação, né, mais especificamente. Só que eu vejo que essa resistência ela está caindo por terra, né, as grandes empresas já fazem uso de aplicações baseadas
em cloud, né, há alguns anos, quando se trata de análise de dados, de entregar dashboards para a camada de gestão, quando se trata de integrar dados, né, do chão de fábrica com dados do corporativo, isso tem sido cada vez mais frequente. Eu diria assim, não tem mais volta, né? Você fala, poxa, tá aqui, né, jogado na minha cara, meus concorrentes todos aqui estão usando e eu vou fechar meus olhos, né? Falar, poxa, não vou entrar nesse mundo porque eu, sei lá, qual que é a desculpa que você vai dar, né? De segurança, de infra. Eu acho que a questão de infra, por exemplo, já foi um ponto, né? Mas hoje a gente vê a Telecom entregando, né, serviços de alta confiabilidade, né, links de comunicação com redundância, né, inclusive tem vários clientes meus que têm link de comunicação com diferentes fornecedores, até para garantir uma redundância em cima da redundância, digamos assim, né, e desse jeito garantir uma confiabilidade de infra. Então, acho que assim, é inegável que esse tipo de contratação de tecnologia em cloud traz uma revolução para os custos, para a forma de se trabalhar, para essa questão de escalabilidade que você disse, né? E cada vez mais com uma confiabilidade garantida, né? Então, eu acho que isso assim, não tem como retroceder, né? É só uma questão de tempo até se infiltrar em todas as camadas de aplicação dentro dos modelos aí de automação, né? E até nesse ponto que eu queria dar um passo atrás e te perguntar, eu sei que você não é um cara de RH, tá? Mas eu queria te perguntar o seguinte: se eu sou um cara hoje da indústria, né, e eu estou pensando em criar uma equipe, né, para tocar iniciativas desse tipo que a gente está conversando aqui, né, de buscar dados de IoT ou dados de uma arquitetura tradicional de automação, jogar para uma cloud, fazer esse trabalho de pegar aqueles tags que vem cru lá do chão de fábrica e trabalhar isso para arredondar, para garantir a confiabilidade, poder juntar essas informações com dados do financeiro, seja lá o que for, né, que faz sentido para mim. Como que eu faço para criar, né, uma equipe que vá trabalhar com isso? É mais fácil ou é mais interessante para a empresa criar uma equipe dedicada dentro de casa, ou contratar, né, empresas terceiras, né, como uma Teradata ou outros fornecedores de tecnologia, de serviços para me ajudar? Ou é o meio do caminho, uma coisa, né, que mistura esses dois lados? O que você tem visto por aí? É uma dúvida recorrente, né, Paiola? Porque realmente é um desafio, ainda mais hoje no mundo o nível de rotatividade é muito alto. Então, você contrata, prepara alguém e aí, né, passou 1 ano, 2 anos, o cara sai, né? Então, essa inteligência tem que ter essa capacidade de manter. O que eu acho importante é a gente saber, primeiro, as empresas não estão sozinhas, né? A mesma Aquarius é uma empresa que revoluciona trazendo esse tipo de capacidade de fazer analítica, AI para as empresas com quem ela trabalha, né? Então isso é uma grande vantagem, mas ao mesmo tempo eu acho que até por um processo de inovação e você garantir também que você possa dominar essa inteligência, né? Também faz parte você também ter recursos internos que possam herdar esse conhecimento. Então eu começo a sentir, para ser mais objetiva da resposta à sua pergunta, que o mix começa a ser interessante. O que geralmente vai diferenciar é como eu começo, né? Eu preciso começar sozinho? Provavelmente difícil. Você vai, né, você vai ter dificuldade de definir, contratar pessoas com os perfis corretos, né? Muitas vezes você vai ter dificuldade de definir como é que vai ser esse time, porque não é um esforço de uma pessoa, é um esforço de uma equipe multidisciplinar, né? Você falava, tem o cientista de dados, para quem trabalha no tratamento das informações é o data engineer, né? Você vai ter a turma que conhece nuvem, porque vai ter que manter esse sistema funcionando, né? Então é uma equipe multidisciplinar. O que, claro, eu lembro agora dos CEOs, dos CDOs, é que elegendo uma pessoa com esse patamar de capacidade de poder articular o benefício de dados e analítica frente à liderança estratégica das empresas, vai ser relevante para que ele tenha um orçamento, por exemplo, para começar a construir esse time. Mas ele pode começar contratando, né? Digamos, outras empresas que têm esse know-how como vocês, para poder já rapidamente começar a entregar. E esse domínio, né, não precisa estar preso ao fornecedor, né? Com certeza, vocês vão compartilhar como a gente da Teradata. A gente quer que os clientes tenham a capacidade de fazer isso por si só. Ah, mas eu preciso de ajuda para começar. Aqui estamos, né? Estamos aqui para isso.
Mas eu acho que a empresa também tem que ter esse domínio, né, dessa inteligência. E algumas indústrias mais tradicionais, elas já perceberam isso. Não necessariamente é o caso da indústria, né? Mas, perdão, é porque eu lembrei de banco, né? Banco, por exemplo, já percebeu que para ter um diferencial importante, ela precisa ter essa inteligência. Então, eu já noto em algumas indústrias, eu falava de banco, né, telecomunicações, o pessoal fala, não, peraí, eu não quero contratar, eu quero ter essa equipe para fazer. Porque aqui eu vou criar uma inteligência que eu não quero que ninguém copie. Porque daí, né, existe um lado competitivo do mercado em que eu quero ter esse diferencial. E aí, curiosamente, eu lembrei agora do ponto que você colocou. Então, eu também chego à conclusão que a indústria tem que fazer e manejar dados e fazer analítica. Não tem outra, não é opcional, eu preciso fazer isso. Porque quem sabe vai ser isso que vai me diferenciar frente a um mercado tão competitivo. Percebe? Então, quem sabe ideias aí para a turma começar a discutir com seus líderes uma forma de como construir isso, e a gente está aqui para ajudar. Pô, legal, cara, muito bom. Bom, como eu disse, né, é um assunto que dá muito pano para manga, a gente pode falar por horas aqui, talvez até, né, quem sabe renda aí um próximo episódio do podcast, né, pessoal, aguarde cenas dos próximos capítulos, tudo depende da disponibilidade do Diógenes, né, mas assim, a gente abordou vários temas aqui, a gente falou um pouco de dados de indústria, a gente falou de IoT, falou de Big Data, falou de Cloud, falou de inteligência artificial, falamos do ser humano por trás de tudo isso, né? Eu queria uma mensagem final sua, assim, se você pudesse dar uma amarrada aí em tudo isso e pudesse trazer um norte aqui para quem está escutando para a gente, né? Como dar os primeiros passos, como sair, né, eventualmente de uma inércia que ele pode estar vivendo, né? E caminhar para uma iniciativa tecnológica, né? Sustentável, escalável, né? Confiável, tudo que você disse. Se você estivesse no lugar dele, o que você faria, né? Quais seriam os primeiros passos aí, talvez? Eu estava lembrando do começo do nosso bate-papo, quando a gente falava de governança, né? Então eu acho que, quem sabe, essa seja a chave dessa não necessariamente revolução, porque é algo que existe há muito tempo, o uso de dados, né? Mas a evolução desse processo, né? Então, eu acho que a boa notícia é que não está difícil, porque tem essa disponibilidade, variedade de tecnologia, a nuvem tem ajudado isso de forma impressionante, né? E que tem facilitado esse caminho, né? Mesmo agora que recentemente o mundo também está rediscutindo a questão de algo mais híbrido, né? Porque não é também só nuvem, pode ser que eu precise ter aplicações no chamado on-premise, né? Eu preciso ter aplicações em casa, não tem problema. O importante é entender que eu posso começar pequeno, eu posso começar as narrativas de forma mais experimental, mas sem deixar de vista essa construção de uma arquitetura que permita essa... Você falava de escalabilidade, né? A gente falava também, né, de reusabilidade, mas algo que perpetue no tempo, independente da minha dinâmica de inovação, percebe? Então eu posso sim começar pequeno, e isso é um benefício grande que vem, por exemplo, da nuvem, né? Mas sim, construir isso de uma forma ordenada. E às vezes eu falo governança e a turma, às vezes já tive esse tipo de discussão que a turma se assusta, fala, ixi, porque governança significa que tem regras, e se tem regras eu não posso fazer o que eu quiser. Então calma, nós não estamos pensando na governança de um data warehouse mais das épocas passadas, muito travado, muito rígido. Esse não é o objetivo. Mas a gente também não pode ter uma anarquia onde eu crio silos de dados e está todo mundo, digamos, né, aumentando os custos, porque cada um quer usar uma tecnologia diferente, quer, né, guarda o mesmo dado N vezes, né, e muitas vezes as informações não batem, porque essas iniciativas são muito isoladas. Então essa anarquia, vou chamar assim, né, ela também não é benéfica. Então quando eu falo dessa governança, eu faço uma governança mais light, né, mais leve, né, onde eu vou dando as diretrizes, mas deixando que os usuários tenham a flexibilidade de poder usar o dado, né? Então, eu me lembrei de uma importante, né? Isso não está mais na mão só de TI, definitivamente. No passado, tudo era meio que, né, controlado, né, pela turma de tecnologia. Agora, isso tem que estar na mão também do usuário, né? Então, eu vou colocar mais um termo para esquentar o debate aqui. A gente vai começar a ouvir outros termos, como, por exemplo, um padrão de governança interessante, que é o tal do Data Mesh, né? Que é um formato onde, peraí,
TI não consegue centralizar a construção de tudo isso. Não tem como eu definir uma governança leve, onde eu defino os padrões e os procedimentos, mas cada equipe vai fazer de acordo com a sua dinâmica, a sua demanda, com o dado que lhe é mais importante, né? Aquilo que é pertinente e muitas vezes está alinhado com os objetivos estratégicos daquela área de negócio, né? Então, para você ver que o conhecimento está disponível e, obviamente, contar com tecnologias como a Teradata, contar com o know-how e a experiência de empresas como a Aquarius para construir esse caminho. É isso aí. O que você falou me lembrou muito de uma frase que eu escutei de um parceiro há muitos anos atrás, né? Ele falou assim, para qualquer iniciativa, né, industrial, think big, start small, grow fast, né? Então, pense grande, qual que é o seu objetivo lá no fim, né? Eu quero, sei lá, toda a minha empresa tendo disponível na mão de cada analista, de cada gestor, uma ferramenta de analytics, né? Com uma série de indicadores avançados, né, de processo, etc. Ou eu quero, sei lá, que daqui a alguns anos eu quero que a minha empresa seja totalmente guiada, né, por tecnologias de inteligência artificial, né, ou não, né, quero uma empresa totalmente automatizada, o famoso, sei lá, indústria de luz apagada, né, que o pessoal chama, onde não tem nem seres humanos lá dentro, né, não sei, tudo depende muito do que você quer lá na frente, mas o importante se você quer chegar lá, né, e você geralmente tem algo desafiador aí pela frente, você tem que começar de algum ponto, né, você tem que começar pequeno, e você não pode se dá o luxo de ir crescendo devagar, né? Você tem que pensar em algo que seja escalável e rapidamente escalável. E aí entra, acho que, esse fator-chave da governança, né? E dessas, enfim, tecnologias, empresas que podem te apoiar com todas as ferramentas, né, de serviço e de produto que podem te ajudar, né? Então, pense grande, né? Comece pequeno e cresça rapidamente, né? Eu tô com você nessa, Paiola. Eu acho que vai por esse caminho. O que eu posso garantir se eu não estou considerando dentro do meu plano estratégico, né, também como parte do meu plano estratégico, a questão de dados analítica, eu posso te garantir que aí eu estou cometendo, quem sabe, um erro forte, né? Porque é isso que pode dar o diferencial importante da minha posição no mercado, seja na indústria, seja em banco, seja na área de telecomunicações, seja se eu sou uma fintech, se eu sou uma empresa, né? As fintechs, obviamente, né, empresas que já nascem, empresas que já nascem digitais, obviamente, elas já têm essa clareza melhor, né, mais estabelecida. Mas a gente tem que lembrar que isso tem que estar na pauta, né? Isso não pode ser esquecido em momento algum, porque tem feito esse diferencial. Mais e mais eu tenho encontrado clientes que se descobriram, né, que são empresas de dados. E eu acho que eles têm razão, porque eles notaram o seguinte: poxa, a tecnologia é o pilar do meu negócio, não, né? Antes eu achava que eu fazia uma outra coisa, mas efetivamente eu só estou conseguindo entregar valor ao meu cliente porque eu consigo usar a tecnologia de uma forma diferente dos outros. E aí eu consigo avançar, eu consigo trazer valor. Então, bom ponto aí, Paiola, tô com você. Poxa, nessa. Legal. Diógenes, sempre um prazer falar contigo, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Os nossos ouvintes, né, do podcast, agradecem certamente, né, esse compartilhamento aí de conhecimento, de experiências, de boas práticas, né, e de tecnologia que você trouxe, né, com simpatia, com, né, know-how, e foi muito bacana a conversa. Espero que a gente tenha mais aí pela frente. Obrigado, Paiola. Um grande abraço a todos. Um abraço. Até mais.